Muito que mal, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Vim de Santos. Uma notícia ruim, péssima na minha visão como analista e que vocês que me seguem desde o ano passado, principalmente, creio que vão concordar, pois foi a linha editorial deste canal desde o ano passado, quando o tema do assunto do vídeo de hoje estava no clube. Algumas análises foram feitas e elas sempre foram elogiadas, porque a maioria do pessoal realmente enxergou os seus muitos defeitos e pouquíssimas qualidades. Este é Copete, que deu uma entrevista rápida à Gazeta Esportiva, informando que deve estar de volta assim que o futebol brasileiro voltar. Pausa dramática, pois é uma notícia péssima ao Santos Futebol Clube. A aspa do Copete é: eu tenho que me apresentar quando os treinos voltarem agora em junho. Acho que está tudo certo para voltarmos logo. Ele ainda tem contrato que vai até junho do ano que vem. Meu Deus, não acaba nunca. Copete estava no Everton do Chile, depois de ser emprestado pelo Santos ao Pachuca, né? O Pachuca, todo o drama do Cueva. O Pachuca também não gostou do Copete, repassou ao pequeno Everton do Chile. Curiosidade, Everton perdeu a Libertadores de 2010 para as Sereias da Vila. Foi o time que foi vice das Sereias na segunda conquista da Libertadores dela. Voltando ao assunto de hoje. Então, assim, Copete é um cara que divide opiniões do Santos, o que eu acho bastante estranho, porque a única opinião que eu consigo enxergar como correta é: ele é fraco e ter que escalar o Copete é um grande problema. E quais são... Por que eu considero a volta dele uma péssima notícia? Vamos lá. Primeiro porque todo jogador ruim uma hora é escalado. Pode dar para esconder o cara no banco, sempre dá problema a ponto dele ter que ser escalado. Por exemplo, o próprio Copete no passado jogou de ponta esquerda, centroavante, lateral esquerdo, foi mal nas três, tanto que foi emprestado para o Pachuca e depois foi para o Chile. Porque era insuportável tê-lo em campo. É um jogador que quando está de lateral não marca ninguém, afinal de contas não é um defensor, não sabe cruzar também, né? E quando está na ponta tem uma jogada característica que é cortar para frente com pique, né? Dá um pique muito forte, só que a bola corre mais rápido e ele sai pela linha de fundo se enrolando. Ele fez isso diversas vezes ano passado. Peguem os vídeos, inclusive os meus, eu comento isso várias vezes. Então, o Copete entrou hoje e fez isso. O que é o isso? Correu com a bola, se embananou com a bola e a bola saiu pela linha de fundo. Outra jogada característica é o péssimo domínio. É incrível como a bola bate e volta nele, né? Ela nunca para, amortece. Ele tem sérias dificuldades em domínio. E para um jogador de ponta que recebe muita bola forte, invertida, complica. Porque você precisa dominar, porque o adversário está correndo de frente. Então se a bola escapa, o adversário chega e desarma mais facilmente. O Copete sofre muito com isso. De centroavante, porém, criou-se uma lenda de que ele joga bem e tal. É lenda, né? Assim, no estilo que o Santos jogou no passado e começou jogando esse ano, com bastante movimentação, seja com o Sacha principalmente, mas com o próprio Yuri, com o Caio Jorge, não existe, o Copete não se movimenta, o Copete é muito parado e lento. Mas a bola aérea não é bom para o Santos, vocês sabem disso. Ele tem um outro gol de cabeça, inclusive fez contra o River do Uruguai, né? Aquele gol bastante discutido na partida de ida da Sul-Americana ano passado, mas são lances muito raros. A gente não pode pegar um lance raro e tomar como o comum, é uma falha de análise. Só que aí quando vem isso do Copete estar de volta, ou logo estar de volta, muita gente argumenta: mas ele é o maior artilheiro da história do Santos entre os estrangeiros. Pera lá, eu estou... ele mas espera lá. Com a página da Wikipedia aberta aqui, chamada Relação de Futebolistas Estrangeiros do Santos Futebol Clube. A lista é muito pequena, eu não vou contar o número aqui, mas são poucos jogadores. De ataque, então, se você pensar, os nossos grandes estrangeiros são o goleiro, Rodolfo Rodrigues, zagueiro, Ramos Delgado. Na atualidade, você tem o Sanches, que é o meia, que é quem mais se aproxima do Copete. Os 10 primeiros, olha como a lista é bizarra e não quer dizer nada inteiro. É bom. Copete tem 26 gols. O Sanches, que chegou muito depois, tem 24. O terceiro é o Echevarrieta. O Echevarrieta é um argentino que jogou, vou pegar o ano aqui, em 1942. Olha quanto tempo ele ficou como líder, porque o Copete e o Sanches são recentes, passaram agora. Ou seja, o Santos nunca teve grandes estrangeiros fazedores de gol mesmo. Então, assim, não é exatamente maior artilheiro estrangeiro. Não é um grande dado, apesar de eu entender a valorização.
Por exemplo, o Molina, que passou longe de ser artilheiro, é o quarto, com 17. O Miralles, aliás, o Miralles. Não. Tem um outro Molina, um argentino que jogou, vou procurar aqui. Um outro cara chamado Molina jogou em 1940, é o quinto, com 13. O Miralles, voltando, é o sexto, com 12. O Soteldo, que mal chegou, está empatado com o Miralles com 12. O Derlis é o oitavo, com 9 gols. O Montijo, que não jogou nada no Santos, é o nono, está no top 10, o Montijo com 8 gols. E o top 10 é encerrado com ele, Joel, com 7 gols. Ou seja, não é exatamente uma lista que, esse cara é o maior artilheiro estrangeiro, hein? Na frente de Joel, Derlis Gonzalez, Montijo e Mirages, além do Molina, que amo, claro, porque sim. Sanches, passa logo o copete logo pra gente poder tirar esse asterisco do clube. Mas enfim, um outro argumento que o pessoal tem dado nas redes, e eu recebi isso ontem, né, porque eu comentei na Santos Play do nosso parceiro Marlon, o pesadelo não acaba quando ele postou a notícia de que o Copete estava voltando. E aí vem a responder, mas ele é melhor que o Uribe, que o Arthur Gomes, que o Venuto. Eu nem sei se mas que seja, tudo bem. Esse é um grande erro de avaliação do torcedor de futebol no Brasil. Não importa se ele é melhor que o ruim, ele continua sendo ruim. É que tem outros níveis de ruindade, tipo a do Uribe e enfim, de outros jogadores por aí, que você mesmo sendo ruim, você ainda consegue ser melhor. A comparação de alguém ruim com ruim não torna o melhor bom. Continua sendo ruim. A gente tem que parar de achar que só porque a gente tem alguém péssimo, trazer alguém ruim vai solucionar o problema. Não, continua um problema. Só que é um problema com alguém minimamente menos pior do que o péssimo. Essas comparações, teve outra, o Robinho, que é o Robson, né, que é do Cruzeiro, que jogou no Santos em 2008, 2009, vindo do Mogi, depois foi para o Palmeiras, ganhou títulos no Palmeiras, estava no Cruzeiro, ainda está no Cruzeiro, que foi rebaixado, e falaram, olha, é um bom substituto para o Evandro. E eu falei, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é porque você tem alguém médio e você traz um pouquinho acima de médio que melhorou e o cara é bom. Não. A comparação sempre estraga, né? A comparação do ruim com o ruim, você prefere alguém. Não, você tem que falar, são todos ruins, eu prefiro alguém que venha realmente bom e resolva. A gente tem que parar de achar que porque alguém é menos pior que o outro, ele é solução de problemas. Não é. Ele continua sendo um problema. O Copete talvez seja melhor que o Uribe mesmo, pelo menos na carreira no Santos, isso sem dúvida. Na geral já tenho dúvidas, mas no Santos de fato foi melhor. Continua fraco, ele não é melhor, não é uma solução mesmo sendo fraco. É só porque a comparação é ruim. Temos sempre que lembrar disso para parar de justificar contratações e empréstimos de jogadores que são ruins, só são melhores do que os péssimos. Não podemos aceitar o ruim, temos que cobrar para que sempre venha o melhor. Enfim, essa é a minha visão de futebol. Eu quero sempre o bem do meu time. Não quero aceitar medianos ruins. E o Copete, me desculpem, tá lá na lista que eu prefiro não ver no Santos. Lembre-se, o quão horroroso foi ano passado quando ele precisava jogar. Enfim, palavras duras, porém sinceras e sempre educadas, eu espero. Beijos.